Olá, paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Que alegria iniciar esse momento com vocês. Eu me chamo Gabriele Borges, sou missionária da Comunidade Católica Vida Nova e nós estamos iniciando hoje o nosso podcast Comunica Vida Nova. Sejam muito bem-vindos. Quero apresentar para vocês que não conhecem a nossa comunidade. Nós somos a Comunidade Católica Vida Nova. O nosso fundador é o Dom Giovanni Carlos. Temos 28 anos de idade. Somos uma comunidade aqui de Brasília. E nós estamos começando agora esse podcast com uma série vocacional. E nesse nosso podcast, nós vamos apresentar várias temáticas, várias discussões acerca das questões espirituais, de temas importantes para a igreja, de temas importantes para a nossa vida, tanto na área espiritual como na área teológica, bíblica, tudo aquilo que nos compõe. Psicológica também, que também nos envolve. E nós esperamos que esse início, essa primeira série de 5 programas sobre vida missionária, sobre vocação, sobre discernimento da vontade de Deus na nossa vida, possa trazer uma ajuda àqueles que estão aí buscando sua vocação, buscando entender o que Deus quer, tentando decidir se casa, se quer ser padre, se quer ser freira, o que é uma vocação missionária, o que é uma vida de pastoral leiga, o que é uma vocação consagrada. Estamos aqui para conversar sobre isso. Então, nós teremos agora, nesse primeiro momento, uma série de entrevistas com missionários da nossa comunidade. E vamos abrir nesse dia maravilhoso, dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha, dia que abre o mês das vocações, ela que é a nossa padroeira das vocações e também minha grande amiga pessoal, minha grande amiga no céu, minha primeira amiga no céu. Que alegria, sejam bem-vindos. A Comunidade Vida Nova deseja a vocês um ótimo programa, um ótimo bate-papo e você pode nos encontrar aonde? No nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso Facebook, CCVN Brasília. Pode procurar lá, pode acessar, pode conversar com a gente, pode mandar mais questionamentos, mais perguntas, buscar as informações que você desejar. E a cada programa nós vamos trazendo isso para vocês. Eu já quero dar as boas-vindas para a minha primeira entrevistada, também uma grande amiga de Santa Teresinha, Vera Lima. Seja bem-vinda, minha irmã. Que alegria estar aqui no primeiro podcast Comunica Vida Nova. É uma honra. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada porque esta comunidade mostrou aquilo que Deus queria para mim. E que esse podcast seja um sinal para muitos que nos acompanhem para perceber a vontade de Deus em suas vidas. Vamos começar perguntando quem é a Vera Lima, né? Vera Lima, missionária da Comunidade Católica Vida Nova. A Vera Lima, ela tem uma história de 46 anos. Eu tenho 46 anos, nem parece. Mas sou casada com o Carlos, mãe de 5 filhos, o Miguel, Vinícius, Maria Eduarda, André e Lucas. Sou consagrada no Elo de Vida. Eu moro na comunidade, lá no final do Recanto das Emas. A minha vida toda foi entregue a Deus, dentro desse carisma Vida Nova. Então, a minha rotina é rotina como mãe, mas também como missionária. Cuido de casa, lavo, passo, cozinho, costumo dizer. Normal, como uma boa dona de casa. Mas também vivo a missão pela qual o Senhor me confia dentro do carisma Vida Nova. O Senhor me chamou hoje a estar à frente do grupo de oração da comunidade. E o Senhor tem me chamado a ir levar a sua palavra a muitos lugares, né? Hoje o Senhor me chama nesse forte chamado a cuidar também dos jovens, né? Como o Senhor tem me impulsionado a pregar, a estar com jovens, mas também com famílias, assim. O chamado de Deus é exigente no sentido da exigência do Evangelho, como nós precisamos levar a palavra de Deus, como se faz necessário hoje missionários, ministros da palavra de Deus. Então, resumidamente, esta é a minha vida. E a Vera, ela tem uma característica muito especial, que eu como irmã posso dizer. Não é a alegria não, Vera.
Não, a alegria todos nós temos, né? Na Vida Nova, a Vida Nova é uma comunidade alegre. A Vida Nova é uma comunidade alegre. Vocês vão perceber isso a cada programa, a cada um que vocês tiverem a oportunidade de conhecer, de encontrar. Somos Vocês felizes. vão perceber que a alegria é uma marca nossa. Porque quem está vivendo com Cristo ressuscitado vive alegre, né? É a alegria da vida eterna, a alegria da vida nova. Verdade. Mas a Vera tem uma característica bonita. A Vera ela é uma mãezona. A Vera ela tem a maternidade enraizada nela de uma maneira que todo mundo que chega perto dela, ela quer abraçar como uma mãe, ela quer cuidar como uma mãe, ela quer proteger como uma mãe. Então essa é uma marca muito forte da Vera, né? Aonde ela vai, não é só com os filhos, não é só com os jovens, mas quando a gente chega, e se ela vê uma pessoa que ela sentiu assim que está precisando de um colo, ela já vai dar o colo. Ela é mãe mesmo, assim. Mãe com M maiúsculo, viu, gente? De verdade. Tá no meu sangue a maternidade, né? É verdade, É verdade, confirmo. E aí isso dá para ela uma maternidade espiritual, além dos 5 filhos que ela tem uma maternidade espiritual muito grande sobre aqueles que Deus coloca na vida dela. Não importa a idade, quando Deus dá a ela um novo filho espiritual, ela cuida como ela cuida dos filhos dela de sangue, dos filhos dela carnais, né? Com o mesmo amor, com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado. E é uma característica bonita, porque para você viver uma vida de consagração, uma das coisas que Deus nos pede muito é uma grande maternidade e paternidade espiritual, né? Às vezes nós pensamos que um sacerdote não tem vocação paterna. Ao contrário, talvez a vocação paterna dele seja maior ainda do que um pai de família. Porque ele precisa ser um pai espiritual de todos aqueles que Deus confia a ele. Assim como uma religiosa precisa ser uma mãe espiritual de todos aqueles que Deus confia a ela. Verdade. Né? O ser mãe, né? O cuidar do outro, está no cerne de cada vocação, de cada chamado. Nosso chamado é para o outro. O Senhor me confiou também algumas pessoas que eu tenho como função, como graça de Deus dentro da obra, que são os meus formandos, né? Eu não sou uma formadora que pega muitos formandos, porque eu quero formar de forma com todo o carinho e uma atenção. É uma característica minha, mas também os formadores da comunidade também são excelentes formadores, nós não temos nem o que falar, né? Mas eu gosto de tratar com muita atenção e carinho. E aquilo que a Gabi falou, eu literalmente eu trato como uma mãe. E a mãe não é aquela só que dá carinho, mas a mãe é aquela que puxa a orelha. Quem me conhece sabe que existe um caminho pelo qual o Senhor nos chama. Este caminho eu sou exigente no chamado. Sim. E para a gente começar bem esse programa e essa conversa, a gente vai começar lendo uma palavra que fala de vocação, uma palavra que fala de chamado, fazer uma pequena reflexão sobre ela, né? Então, que antes da gente iniciar, a gente possa pedir o Espírito que venha sobre nós, o Espírito que venha falar conosco através dessa palavra e nos conduzir em toda essa partilha, para que aquilo que o Senhor quer dizer a você chegue ao seu coração através dessa partilha. E nós estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E a palavra que nós trouxemos para essa reflexão hoje é a palavra de São Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. A vocação de Levi, a vocação de Mateus. Jesus saiu de novo para perto do mar, e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de arrecadação, e disse-lhe: segue-me. E Levi, levantando-se, o seguiu. Em seguida, pôs-se à mesa
na sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com publicanos e com gente de má vida? Ouvindo-os, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. E, meus irmãos, o chamado de Mateus é um chamado muito forte. E outro dia eu escutava uma fala de um bispo muito querido também. E ele dizia sobre a vocação de Mateus, recordá-lo de um homem sem lugar, né? Então, Mateus era um homem sem lugar. Levi, que ainda era Levi antes de ser chamado por Jesus, era um homem sem lugar. Ele estava no meio dos publicanos porque era cobrador de impostos, mas ele não tinha um lugar no meio deles. Ele era judeu, mas por ser cobrador de impostos, ele também não tinha um lugar no meio dos judeus. Mateus era um homem sem lugar. E chega um homem, olha para ele, bem no fundo dos seus olhos, porque Jesus deve ter olhado no fundo dos olhos de Levi, e disse: segue-me. Jesus não falou outra coisa. Ele olhou e disse: segue-me. Tamanha é a atração de Jesus sobre nós, por causa do seu amor infinito, que Levi se levantou e seguiu, é o que a palavra nos diz. Levi, levantando-se, seguiu. E ali, Levi encontrou o seu lugar. Ele encontrou o seu lugar no Senhor. Olha que coisa bonita. Então, quando eu vi essa partilha dessa palavra pelo Dom Júlio, eu fiquei tão encantada pensando, gente, Mateus era um homem sem lugar. E aí eu me recordei do meu caminho vocacional, do meu processo vocacional, e de como, quando eu me encontrei na vida nova, eu encontrei o meu lugar, né? E eu dizia isso para o meu diretor espiritual: eu achei o meu lugar, eu achei o meu lugar. E ele dizia: o seu lugar verdadeiro é Jesus. Uma hora você vai se encontrar com ele, e mesmo que um dia Deus te tire da vida nova, te plante num outro lugar, você vai estar no lugar certo e feliz, com essa mesma alegria, porque o seu lugar é o Senhor. Então, que o nosso lugar seja o Senhor. O lugar onde o Senhor nos planta é onde a gente deve florir, como dizia Santa Teresinha, certo? Então, aonde o Senhor nos plantar, no chamado que Ele nos colocar, quando nós estamos na vontade dEle, nós estamos muito felizes, porque nos encontramos naquele que é o nosso lugar e que é o sentido de tudo. Não é isso, Vera? Sim, é isso. Você resumiu aquilo que nós vivemos diante de um chamado de Deus. Agora, eu queria, dentro desse chamado, interessante que quando Jesus encontra Levi, ele encontra fora do seu lugar. E ele encontra Levi de diversas realidades, emocionalmente falando, né, psicologicamente falando, na sua personalidade. Levi estava ferido, machucado, Levi se sentia condenado, excluído, mas Levi tinha um chamado. A vocação é sempre isso. Nós temos um chamado, não importa a situação, não importa as dores, não importa o lugar. O Senhor sempre nos chama. E dentro do carisma Vida Nova, o que me chama a atenção, Levi, porque Levi, diante do chamado de Deus, ele não somente assumiu a vocação, mas ele também passou por um processo de identidade, um processo interior de cura, e aquilo que é o nosso carisma, que é o carisma da cura, foi isso que eu fui vivendo dentro também do meu chamado. O Senhor me chamou, me tirou de um lugar, o Senhor me colocou no carisma, e quanto mais eu percebia esse carisma, mais eu me identificava com Cristo e mais eu passava pelo processo de reconstrução interior.
A vocação é se reconstruir agora, não mais com o meu olhar, não mais no lugar de condenação, mas agora no lugar pelo qual o Senhor me escolheu, da forma que o Senhor me moldou. Nós fomos moldados pelo Senhor e esse molde precisa reluzir, ele precisa se manifestar. A vocação é isso. Cada um teve o seu chamado de um lugar. Quando o Senhor nos tirou para o lugar pelo qual o Senhor nos chamou, a exemplo de Santa Teresinha, devo florir no lugar que o Senhor me plantou. Ali na Vida Nova, o Senhor me chamou a florir. E nesse florir, a beleza que o Senhor me enxergou desde toda a eternidade, ela começa a se manifestar. E aquilo que o nosso carisma fala, né? A vivência da vida eterna já nesta vida. O Senhor já me chama nesta vida a viver a vocação do céu. A vida nova é isso, eu viver a transformação, a morte do velho para viver a ressurreição agora do novo, a vida nova que o Senhor me chamou. Dentro do carisma dessa missão Vida Nova, a exemplo de Levi, o Senhor me tirou de muitas realidades muito difíceis, que me condenavam, que tentavam me determinar, mas só o Senhor determina quem eu sou. O meu ser está na boca de Deus e não está na boca dos homens. Aquilo, a minha identidade, quem eu sou, a palavra quem eu sou vem de Deus. Eu sou a Vera, não somente consagrada ao carisma Vida Nova. Eu sou a Vera, filha de Deus amada, chamada desde toda a eternidade a viver uma santidade, que fui plantada dentro do carisma. E dentro desse carisma o Senhor está me reconstruindo, me modelando, para que quando eu chegar no céu, o Senhor olhe em mim, a minha face, e fale: seja bendita, filha do meu Pai, porque agora eu te reconheço, você é minha. Essa é a vocação. É muito bonito, né? E eu acho muito interessante essa palavra, que ela continua dizendo que depois Jesus foi ali, na casa de Mateus, e se sentou com os cobradores, com os pecadores, com as prostitutas, né? E os escribas ali julgando, porque Jesus estaria no meio de tantas pessoas ruins. E a Vera falando já do nosso carisma de cura, essa palavra termina dizendo que Jesus não veio para os que estão sãos, mas para os enfermos. Não veio para os justos, mas para os pecadores. Não é isso? Por quê? Porque quem está doente é que precisa de cura. Porque quem está vivendo o pecado é que precisa se encontrar com uma vida nova e sair dessa vida de pecado. Então, assim, é muito propícia essa palavra nesse dia de hoje para a gente iniciar, porque ela traz o chamado, mas ela também traz um pouco do nosso carisma, que é a cura. Ela vem nos mostrar que o Senhor veio buscar aqueles que estão precisando de cura. E todos nós precisamos de cura. Quando nós vivemos a experiência do carisma, nosso carisma é a cura do homem total. Quando nós vivemos a experiência do nosso carisma de levar essa cura do homem total ao outro, antes disso, nós vivemos o carisma na nossa pele, na nossa carne, na nossa mente, no nosso espírito. Por quê? Porque se eu sou ferida, eu não levarei a cura para ninguém, eu vou levar só a minha ferida. Então, Senhor, antes de me enviar como missionária deste carisma para levar a cura do homem total, Ele faz primeiro esta cura acontecer em mim. A cada dia, a cada processo, durante toda a nossa caminhada, desde que nós entramos em contato com este carisma que vai nos formando, nos moldando e nos fazendo ser o missionário que Ele deseja que cada um de nós seja. Dentro da nossa comunidade, naquilo que é próprio e particular de cada missão a qual somos chamados, mas sempre para levar a vida nova que nós experimentamos no Senhor. Não é isso, Verusca? É isso, e aqui cai toda a ilusão de que um chamado, uma vocação, a pessoa precisa ser perfeita. Aqui em Levi cai todo um pensamento de que aqueles que são chamados por Deus são os mais perfeitos. Não, eu fui chamada porque eu precisava ser curada. O Senhor me chamou para o carisma de cura porque eu precisava ser curada no mais profundo da minha alma. É sempre assim. Processo, aquilo que a Gabi foi falando, né? O processo de cura pela qual a oração, os momentos que ministramos para o povo, o Senhor primeiro ministrou e fez em mim. Fez a obra em mim, para que eu seja obra para o outro. Então, o chamado caia por terra de você pensar que eu preciso ser perfeito e tudo. Não, dê o passo. Dê o seu sim. O lugar que o Senhor te colocar é ali que Ele vai te trabalhar.
né? Esse é o sim que nós precisamos entender de um chamado, de uma vocação. E aí a gente vai começar a responder algumas das nossas perguntinhas lá do nosso Instagram. Que bom. Né? A primeira pergunta que a gente recebeu é uma pergunta importante e que talvez muita gente ainda se questione. Todo mundo tem uma vocação, Vera? Como primeira a ser entrevistada desse podcast, algumas definições, algumas coisas eu irei falar, mas não sou a suma da verdade. Então, aquilo do meu limitado conhecimento, eu quero falar a você. Primeiro, que quem nos vocaciona é Deus. Quem nos chamou foi Deus. Quando Deus chama Adão, ele chama a existência, Adão, a uma missão. Todas as vezes que o Senhor chama uma pessoa à existência, ele já pensou a sua missão, já fez o seu chamado. Eu apenas respondi a esse chamado dentro do carisma, mas todos nós temos uma vocação, um chamado a Deus. Eu costumo dizer que nós não somos um saco de batata que foi jogado no meio da feira e ali, sem importância, não. Nós temos um chamado em Deus. Cada um tem a sua vocação, o seu chamado. Você é chamado dentro do plano de Deus, o chamado à sua existência, seja ele ao matrimônio, seja ele ao sacerdócio, à ordem religiosa, seja ele uma vida missionária, que é aquilo que acarreta a nossa vida. Eu sou casada, chamada ao matrimônio, minha vocação, mas também a ser missionária. Como também a gente precisa abrir, largar o conhecimento, o entendimento e a visão, porque também quando nós vivemos uma pastoral, os vicentinos, por exemplo, uma pastoral, os ministros da Eucaristia, ali também estou exercendo uma missão pela qual o Senhor me chamou. Eu ali também estou vivendo um chamado. Então, quando nós dizemos que todos nós temos uma vocação, um chamado, é porque cada um foi escolhido por Deus a viver um propósito de Deus. Quando nós encontramos esse propósito, aí nós encontramos o sentido da vida. Todos nós precisamos encontrar esse sentido. Então, todos nós temos uma vocação. É isso, mais ou menos? É isso. Então, tá bom. E a sua vocação? Seu caminho? Como você descobriu? Como você percebeu que havia um outro chamado, além do matrimônio, né? O matrimônio foi a primeira vocação que você discerniu. Mas esse outro chamado à missão, a ser uma família de missão? Quando eu me casei, o chamado ele vai se revelando, né, na nossa vida, em pequenos detalhes. E aí, às vezes, no momento a gente não percebe, mas ao longo da história a gente vai percebendo já o chamado ali. A minha família era muito comunidade. Piauiense com paraibano, a casa é cheia. A minha casa era muito cheia, então nós vivíamos sempre em comunidade. Eu já fui criada em viver nessa comunhão. E quando eu me casei, eu lembro que eu falei para o Carlinhos, eu não vou aguentar ficar na casa, primeiro momento, sem menino, sem ninguém, só nós dois, vai ficar tão vazia. E eu lembro que nós fizemos uma capela na nossa casa, e ali nós fazíamos grupo de oração, fazíamos momento de oração, eu chamava muitas pessoas para minha casa, a gente distribuía sopa para o povo carente, a gente tinha uma missão muito grande dentro da igreja, a gente já tinha um espírito missionário muito grande, já ali no início do nosso casamento, né? A certeza do matrimônio, quando eu conheci o Carlinhos, gente, quem conhece o Carlinhos sabe que ele é um lindo, maravilhoso. Eu não poderia perder esse momento. Casei com ele, bendito seja Deus, o Senhor me chamou a casar. Desculpa, é porque o irmão é ótimo. Maravilhoso. É maravilhoso. Dentro desse chamado, que é um chamado belíssimo, a vocação matrimonial, no meu caso, não vou dizer que todo mundo tem um chamado ao matrimônio, tem um chamado à vida missionária, não é isso. Mas dentro do meu chamado havia o chamado também à vida missionária. Dentro do seu matrimônio, você também tem uma missão dentro da igreja. Essa missão você precisa prestar atenção. Perceber qual é a vontade de Deus. Mas o Senhor me chamava também uma outra missão, agora dentro de um carisma, que era a Vida Nova. E aí, eu lembro que eu e Carlinhos, a gente questionava, a gente faz tanta coisa, parece que ainda falta algo. Sempre é isso no coração. Fazemos tantas coisas, mas ainda falta algo. É uma sede que vai nos consumindo. Nosso Senhor nos chama a mais. Eu senti que o Senhor me chamava mais. E esse chamado mais, eu peguei em oração, falei assim, Carlinhos, vamos rezar e perceber o que Deus quer. E nós fomos rezar e
o Senhor nos apresentou, e o Senhor sempre vai apresentando realidades, né? Nós conhecemos o Roger Araújo, o padre Roger Araújo da Canção Nova, ele foi meu catequista, Deus vai unindo laços, né? E ele nos apresentou a Canção Nova, o carisma da comunidade Canção Nova, nós nos encantamos. Eu acompanhava pela televisão e eu falei, Senhor, o Senhor me chama à comunidade. Meu esposo também. Discernimos que nós tínhamos chamado à comunidade. Dentro do chamado à comunidade, aí vinha a grande indagação, qual comunidade? No primeiro momento, nós começamos a fazer um discernimento vocacional na comunidade Canção Nova. Só que quando é chamado, Deus sempre vai conduzindo. Não tenha medo de descobrir seu chamado, porque Deus sempre conduz. Nós chegamos na Canção Nova e na porta da Canção Nova, aqui na casa aqui de Brasília, no dia do encontro vocacional, no meu coração veio, aqui não é o seu lugar. E eu olhei para o Carlinhos e falei assim, Carlinhos, será que a gente tem certeza do que a gente está fazendo? E ele olhou para mim e falou assim, não, eu não tenho certeza. Eu falei, então, aqui não é o nosso lugar. Ele, não, vamos procurar. E nós fomos procurar. Chegou um bendito Rebanhão, nós íamos para o Rebanhão, lá no São Nelson, e lá tinha uma barraca da Vida Nova. Tem quantos anos isso? Há 23 anos atrás. 23 anos tinha uma barraca da Canção Nova, da Vida Nova, e lá estava o Tito, que é um ex-membro da comunidade, queridíssimo Tito. E ele, porque a gente conhecia a Vida Nova de um casal muito amigo nosso, que cresceu conosco, que é a Leide e o Vida. Carlinhos foi, inclusive, padrinho deste casal, que já era da comunidade. Nós conhecemos a Vida Nova a partir deles. Uma curiosidade, nós começamos a namorar no dia 14 de fevereiro, no dia do aniversário de Dom Giovanni. Então, assim, depois a gente vai percebendo algumas coisas, né? E aí, como ele já conhecia a gente por causa da lei de Vida, ele veio falar conosco, e nós, naquela alegria, né? Que a Vida Nova faz festa onde chega. Ele falou do encontro vocacional que haveria em março, na Vida Nova, e nos chamou para fazer o encontro. Aí Carlinhos olhou para mim e falou assim, vamos? Aí eu falei, não, no meu coração não vem comunidade de Brasília, eu quero fora. Vem fora, o Senhor me chama a sair do lugar. Só que eu não entendia que sair do lugar, gente, era porque o Senhor estava me chamando a Hélio de Vida, não era para sair de Brasília, né? Mas a cada passo a gente vai descobrindo. E aí o Carlinhos, por isso que a mulher obediente, submissa, ouve o marido. E ele falou assim, não, vamos fazer? Eu falei assim, tá bom, então vamos fazer. Nós fizemos o encontro. Preenchemos a ficha e fomos para o encontro vocacional. Quando eu cheguei na chácara, eu botei meus pés na chácara, eu já vi que era diferente. Não foi igual quando eu coloquei meus pés na Canção Nova. Foi diferente. Eu me sentia, era diferente o lugar. Eu me sentia em casa. Quando foi no terceiro encontro, eu já tinha certeza que eu era Vida Nova. E aí foi o processo de discernimento durante um ano. E ali eu me encontrei no chamado de Deus. Eu queria ser vida, mas na época não aceitava casal, não tinha como entrar no elo de vida. Então nós entramos no elo de aliança, porque aquele que dá passo diante de um chamado, por mais que não seja aquilo de forma plena do seu pensamento, mas você entende que aquilo é um chamado de Deus e dá o passo, Deus vai conduzindo todos os outros passos. E assim, é bonito ver, gente, porque a Vera e o Carlinhos, eles fizeram todo esse caminho, todo esse processo, todo esse discernimento. Ficaram 9 anos na 8 aliança? anos na aliança. 8 anos na aliança, esperando o tempo do cumprimento de uma outra promessa que Deus tinha feito a eles, né? E a vocação é isso, exige fidelidade, exige um caminhar assim que às vezes supera as nossas expectativas, né? Às vezes a gente quer que seja logo, às vezes a gente tem uma ansiedade própria, mas tudo vai acontecendo no tempo certo, né? E o tempo de Deus é sempre o melhor. Os planos de Deus são sempre os melhores para nós. Nós temos muitas perguntas que a gente vai buscar responder a cada programa, tá? Então a gente hoje está pegando essa coisa mais geral. Eu queria que a Vera contasse um pouco agora para a gente do tempo em que ela foi a nossa coordenadora vocacional na comunidade. Acho que foram 10 anos, não foram? Foram 10 anos. E dessa experiência que você viveu de discernimento vocacional, tem uma pergunta que nós recebemos: como fazer um bom discernimento vocacional?
queria que você colocasse um pouco disso por causa dessa sua experiência, dentro de tudo isso que você viveu e experimentou com tantas pessoas que passaram nesse caminho de discernimento. Eu costumo dizer que aquele que quer fazer um bom discernimento vocacional, ele precisa, primeiramente, acho que deveria ser óbvio para todos nós, mas não é para muitos. É preciso rezar. Se você não rezar, você não vai ouvir a voz de Deus. Lembra que eu falei no começo? Quem me chamou à existência, quem me deu a vocação, foi o próprio Deus. Então, meu chamado está na boca de Deus. Então, quando eu paro, rezo para escutar aquilo que o Senhor deseja para mim, eu vou fazer um bom caminho vocacional. Trabalhei 10 anos, é engraçado, né? Como é que é o chamar de Deus? Fiquei 10 anos vocacional, às vezes eu não lembro mais, você acredita? Porque o Senhor vai dando tantas outras coisas, e aí eu fico puxando aqui na memória, né? Aquilo que eu trabalhava dentro do caminho vocacional. Mas eu lembro que eu firmava muito isso. Por quê? Porque eu percebia, naquele que rezava, aquele que se colocava em oração, o caminho era leve. Ele conseguia traçar o caminho, porque na Vida Nova é um ano de discernimento, com encontros mensais, e aí você vai caminhando, discernindo para ouvir a voz de Deus, porque não tem como você dar um caminho da vocação sem você perceber os sinais de Deus. Às vezes você não ouve a palavra plena, mas você precisa perceber os sinais. E esses sinais percebemos na oração, na escuta da vontade de Deus. Então, parece bobo, mas para mim a dica maior para um discernimento vocacional é a oração. E quem vai viver um chamado e uma vocação tem que rezar muito. Para ter discernimento, tem que rezar muito, né? A gente fala isso, às vezes, durante os encontros vocacionais, e as pessoas não entendem. Quando a gente diz, tem que rezar muito. E as pessoas pensam assim, se iludem, né, na vocação. Eles pensam que vão chegar na Vida Nova, a Vida Nova vai dizer qual é o seu lugar, qual é a sua vocação. E que Deus vai dar um grande sinal. Né? É da boca de Deus que vem a gente vocação. ainda continua buscando grandes sinais, né? E às vezes, grandes sinais. E o caminho de vocação é um caminho que vem em pequenas coisas, que a gente vai descobrindo. É muito interessante olhar para trás e ver o nosso caminho vocacional, que é importante escrever, né? A Vera falava muito isso. Eu me recordo muito do meu tempo de vocacional, que a Vera era a coordenadora e uma das acompanhadoras. E ela dizia sempre isso para a gente, assim, escreva. Abriu uma palavra, escreva. Uma música mexeu com você em alguma coisa, escreva, diga o que é. E a gente pega os nossos cadernos e as nossas anotações, e muitas vezes isso aí é o que faz a gente não desistir quando a gente está no meio de uma crise. Porque crise vem, em todo lugar a crise vem, né? Então, no meio de uma crise, quando a gente tem aquilo ali, e você volta e vai fazendo a memória do seu caminho vocacional, daquilo que você experimentou, daquilo que você viveu, aí você vai se lembrando do chamado que Deus te fez, da promessa que Deus te fez, e vai vendo tudo que já foi cumprido, e vai vendo tudo que já está sendo cumprido. E que aquele tempo que você está vivendo ali de uma crise não determina a promessa e o chamado que Deus te fez. Não é isso? A gente tem que marcar um outro podcast, porque a história nos faz enxergar a vocação. A minha história me faz enxergar a vocação. Por isso que esse anotar, quando chega no final, você depara tudo aquilo, você vai falar, meu Deus, o Senhor já estava falando aqui. O Senhor falou dessa forma. Mas só agora, no final da coxa, aqueles coxas de retalho, no final da coxa eu vou ver a obra. A gente vai entendendo, né? A nossa história mostra a nossa vocação. Outro podcast. Legal. Não tem como, gente, porque é só 30 minutos, mas daria a gente passa tão outro rápido, podcast, né? Só isso. Tem que passar, eu acho que a gente vai ter que passar de 30, né? Tem jeito. Já passou de 30, né? Ai, gente, porque a entrevistada fala pouquinho. Não, mas hoje a gente também está no primeiro, né? Está estreando. Tanta coisa para dizer, tanta coisa para falar. A Vera vai voltar depois. A gente vai trazer a Vera de novo, né? Para a gente conversar mais vezes sobre mais assuntos, não só sobre vocação. Mas, assim, antes da gente finalizar esse momento e esse bate-papo, as outras perguntas que nós estamos recebendo, nós vamos continuar respondendo com os nossos outros irmãos, né? Sobre vida missionária, sobre vocação, sobre chamado. Mas eu queria que a gente só se recordasse um pouco de Santa Teresinha, né? Antes dela, quero apresentar para vocês os baluartes da comunidade Vida Nova. Os nossos baluartes aqui são Camilo de Leles
que cuidou dos enfermos, que é o santo do dia da nossa fundação. 14 de julho é o dia da fundação da comunidade, né? Também cuidava dos enfermos, tem muita relação com a cura e com esse cuidado. Nossa Senhora de Lourdes, nossa patrona, né? A quem recorremos também, por causa de toda a sua história de cura, da Imaculada Conceição, que foi proclamada pela boca de Bernadette, antes até do dogma já existir. São Rafael Arcanjo, o anjo Deus cura. São Padre Pio, também, os franciscanos, né, Vera? Olha os franciscanos chegando na área. Com sofridos, São né? Padre Pio, que tem toda uma história também das casas de alívio de sofrimento, que é uma das missões da comunidade. Vocês vão conhecer depois todo esse caminho das nossas missões, em que envolve a cura do homem. Nós né? temos uma casa, São Pio, em Taguatinga, Exatamente. que a gente costuma dizer que é a casa do alívio do sofrimento. Né? A gente agora vai divulgar para vocês algumas das nossas missões, atividades. Então, antes da gente encerrar essa conversa, quero só terminar de falar de Santa Teresinha. A gente vai divulgar todas as nossas atividades, algumas coisas que estão aí bem perto, chegando, e outras que acontecem rotineiramente. Mas por que esse dia de Santa Teresinha? Porque Santa Teresinha é padroeira das missões, que sem sair de dentro do Carmelo, se tornou padroeira das missões. Né? Santa Teresinha, ela dizia que ela queria ser tudo. Chegou uma hora na vida dela, de tão grande amor, de tão grande desespero por Jesus, ardor de amor por Jesus. Ela ardia de amor, né? É bonito ouvir falar isso, que a pessoa ardia de amor. Eu li um texto de um santo que falava de São Pio, que ele tinha febres de amor. São Francisco de Sales também tinha febres de amor. Parecia que estava quente, doente, era febre de amor por Jesus. Ele ardia de amor por Jesus. Olha São Francisco também, gente. De se ouvir. São Francisco. Né? Então, assim, Santa Teresinha, ali, em toda a entrega dela de vida, ela queria ser tudo. Ela dizia, eu queria ser tudo, e no final, uma das frases muito conhecidas de Santa Teresinha, minha vocação é o amor. Né? Ela quis ser tudo para Jesus, não negava nada para Jesus. Santa Teresinha, com 3 anos de idade, decidiu nunca dizer um não a Deus. Olha só a maturidade espiritual dessa criança, que vem fruto de uma família de pais que hoje são santos, né? De 2 irmãs que já estão em processo de canonização. Olha que família de Santa Teresinha. Mas ela, com 3 anos, decidiu não dizer nenhum não a Deus. E ela dizia assim, vai chegar a minha vez, e Deus vai me dizer sim a tudo no céu. Por isso ela derrama essa chuva de rosas e de graça sobre todos nós que somos os devotos dela. Então, assim, é uma grande alegria ver essa mulher que ficou de dentro do Carmelo intercedendo por todos os missionários do mundo, continua intercedendo hoje, se tornou uma grande doutora da igreja por essa pequena via espiritual, né? Por essa pequena via do viver no ordinário, no pequeno de cada dia. No pequeno de cada dia. No pequeno de cada dia ela foi sendo fiel, no pequeno de cada dia ela foi colocando amor, no pequeno de cada dia, ela foi se santificando. Então, assim, que Santa Teresinha também nos acompanhe nessa jornada, interceda pelas nossas vocações, caminhe conosco, né, nessa jornada dessa série de programas vocacionais, que te ajude a se encontrar com o seu chamado, para que um dia você também possa dizer, a minha vocação é o amor. Porque toda vocação precisa viver e só vive e só resiste se viver no amor do Senhor. Se viver e fizer tudo com amor. E se entregar inteiramente a esse Deus que nos ama, no outro, para o outro, a serviço do outro. Com o amor de Jesus, com o olhar de Jesus, com a presença de Jesus em toda a nossa vida, né? Na nossa experiência, na nossa existência. Nós precisamos, como diz aquela musiquinha antiga do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou. Nós precisamos ter os pensamentos de Jesus, precisamos ter o olhar de Jesus, os ouvidos de Jesus para ouvir o outro. E foi isso que Santa Teresinha foi nos ensinando. E dar o nosso melhor, como Jesus nos deu tudo, nos dar todos nesse amor. Tudo se resume no amor. Tudo se resume no amor. E para o amor, nosso sim. Eu fui tão amada por ele,
que eu quero amá-lo até a eternidade. Amém. Amém? Amém. Então, a gente agora vai fazer uma pequena divulgação das nossas vidas, da nossa rotina missionária, comunitária, enfim, para vocês saberem o que a Vida Nova faz. Quem é a Vida Nova? Ai, muita coisa. Quem é a Vida Nova? Comunidade Vida Nova. E a primeira coisa que a gente quer divulgar para vocês, mais uma vez, são as nossas redes sociais. Você vai acompanhar o nosso podcast no nosso YouTube, você vai ter as informações no nosso Facebook, no nosso Instagram, CCVN Brasília. Pode procurar, lá você tem todas as informações de tudo que está acontecendo na nossa comunidade, tá bom? Também quero divulgar o grupo de oração, Vera. Sim, o nosso grupo de oração, todas as quintas-feiras, lá em Taguatinga Norte, na QNB 16, Casa 7. Estamos vivendo, inclusive, esse mês agora de outubro, o Seminário 1 do Espírito. Vamos viver agora depois, logo após, o Seminário 2. Então, você que deseja crescer na intimidade com o Espírito Santo, vá lá na nossa casa, entre no nosso Instagram também, você pode fazer a sua inscrição, mas é todas as quintas-feiras, a partir das 19h30. Rezando o terço, às 20 horas com animação, pregação e adoração ao Santíssimo Sacramento. É uma alegria receber você em nossa casa de missão, que é o grupo de oração São Pio, que costumamos dizer a casa do alívio do sofrimento. Exatamente. Quero convidar vocês também a conhecer a nossa casa-mãe, que fica no Recanto das Emas. Lá na nossa casa-mãe, lá é o sofrimento, né? Mas é um sofrimento com a alegria de Jesus, tá, gente? Ai, pra você entender o sofrimento, é porque lá, engraçado, a gente vive o carisma da cura, mas a gente vive tanta enfermidade, mas isso faz parte do carisma. É. Então, nossa casa-mãe fica no Recanto das Emas. Lá no final, né? Por endereço, você não encontra a nossa casa-mãe, gente, mas eu vou dar um endereço. Avenida Vargem da Bênção, Chácara 55. Se você colocar no Waze, nos localizadores, você vai encontrar. Se escrever Comunidade Vida Nova, você também vai encontrar. Fica lá no finalzinho, quando você acha que o Recanto das Emas acabou. É lá. Você chega na estação de tratamento da CAESB, conhecida como O Boticário. E atrás da estação de tratamento fica a nossa casa-mãe, é uma chácara linda. Temos o nosso centro de evangelização. Tudo muito simples, como o Senhor é, né? Mas com uma alegria sem fim. E a gente quer convidar também vocês para um evento maravilhoso que vai acontecer agora, no dia 6 de outubro, das 9 às 17. Esse convite é especial para os homens. Presta atenção, homens. Se liga nesse convite. Vera vai fazer o convite. Primeiro encontro que eu vejo assim em Brasília para os homens, aqui eu não quero dar exclusividade à Vida Nova, eu estou falando por conhecimento pessoal, eu só vejo na Vida Nova. Ano passado eu fiquei nos bastidores do encontro nos Passos de José, eu fiquei na limpeza e eu vi homens que se colocaram em oração e que a oração daqueles homens era uma oração poderosa. Eu me arrepiava, porque quando o homem se determina pela oração, ele move o céu. Hoje eu quero fazer uma convocação a você, homem. Brasília precisa conhecer os homens de Deus. Eu convido você a fazer a inscrição para este encontro nos Passos de José. Ele irá acontecer no dia 6 de outubro agora, das 9 às 17 horas. Nós estamos pedindo apenas uma contribuição de R$30 para alimentação. Mas, gente, o que é R$30 na fila do pão? É apenas R$30. Nós queremos apenas suscitar homens de oração, pela força do Espírito Santo, homens que sejam sentinelas aonde estão. A identidade masculina hoje tem se perdido e eu tenho percebido que o Senhor está resgatando neste encontro nos Passos de São José. Então, convido você a estar conosco. Teremos pregação, adoração, Santa Missa, atendimento de confissão, a presença do nosso querido Padre Tyson. O ano passado, a Santa Missa com o Padre Tyson foi poderosa. Depois deste encontro, quantos milagres nós recebemos deste encontro nos Passos de São José. Então, entre lá no nosso Instagram, entra no link, faça a sua inscrição. Se você não conseguir, não importa, vai direto. Então, eu te espero lá dia 6 de outubro, a partir das 9 horas, para viver o encontro que irá marcar a sua vida, em nome de Jesus, o seu destino. Olha, o nosso rincão cabe umas 2.000 pessoas. Então, se tiver 2.000 homens querendo viver uma experiência nova com o Senhor, pode chegar. Cabe muito homem. Se não conseguir se inscrever antes, pode chegar lá e se inscreve na hora, não tem problema. Tá bom? Eu vou deixar também para vocês aqui os nossos contatos, para quem quiser falar com a comunidade, pegar informações também, né, não só sobre o encontro, sobre outras coisas. Nosso contato é 61 99872 4140,
996340018. Vou repetir. 61 99872 4140 996340018. Nesses 2 telefones você encontra qualquer informação sobre a comunidade, tá bom? E a gente também tem um outro convite especialíssimo para você de uma outra missão que a gente faz, que tem trazido muitas pessoas também para um grande encontro com Deus. São as nossas peregrinações, a peregrinação Vida Nova. Nós viajamos para o PHN, viajamos para o Osana Brasil e fazemos também algumas peregrinações para Aparecida, fazemos peregrinações com as mães que oram pelos filhos. São momentos maravilhosos. Por quê? Porque a nossa peregrinação é um caminho espiritual. Não é só uma excursão. Ai, vamos viajar. A gente brinca, Vera? Não, nós vamos Brinca. rezar. A gente brinca não, a gente é muita gente. Eu brinco gente pra brinca, caramba dentro do ônibus. A gente se diverte, mas a gente reza a também. gente canta, a gente dança, mas a gente reza muito também. É muita alegria, gente. Peregrinar, eu estava no PHN agora com jovens, foi incrível a peregrinação, o encontro. Então, assim, eu vi a transformação na vida daqueles jovens. Então, a peregrinação não é só para você um lazer, não é para você apenas viajar e passear. Mas eu vejo que é uma mudança mesmo de caráter, de destino, é perceber a vontade de Deus. Eu vejo vidas transformadas depois de uma peregrinação. Muito bem. Então, se você quiser informação sobre as nossas peregrinações, a próxima vai sair agora, no dia 3. Talvez ainda tenha aí alguma vaga, estamos nas últimas vagas, né? Porque hoje já é dia 1º. Tem vaga para você que está querendo peregrinar. Então, se você aceita quiser, boleto, tá? Cartão de crédito, boleto. Peregrinação para Aparecida, sai dia 3, volta dia 7. E a gente faz parcelamento em até 10 vezes no cartão ou no boleto, tá bom? Pode viajar agora e pagar depois. Ó, beleza, vou viajar agora, faço os boletos para pagar depois. Que maravilha! É muito facilitado o pagamento na Vida Nova. E também teremos a nossa peregrinação do Osana Brasil, já está saindo a divulgação. Acesse as nossas redes sociais, vocês vão ter essa informação toda lá sobre todas as nossas peregrinações. E por último, mas não menos importante, nós queremos convidar você a ser nosso sócio benfeitor. Nós estamos agora reconstruindo a nossa Capela São José. A gente está vivendo um tempo de reconstrução na comunidade. Então, muitas mudanças, né? Muita coisa nova acontecendo na nossa vida. E uma delas é essa reconstrução da nossa capela. A Capela de São José, ela é linda. Lá no nosso Instagram você também vai ver informações sobre esse projeto, as imagens da nossa capela, de como a obra já está acontecendo. E aí a gente vai deixar para vocês aí as informações de como ser um sócio benfeitor. Também no nosso Instagram você vai encontrar essas informações no nosso Facebook, nesses telefones de contato que nós deixamos, tá? Para você contribuir com a construção da nossa obra, claro, mas também para você contribuir com a evangelização. Porque todo movimento que nós fazemos de ser um sócio benfeitor de uma obra evangelizadora, nós nos tornamos também evangelizadores juntos. Então, é uma oportunidade. Você, às vezes, pode pensar, como que eu vou evangelizar? Às vezes, também, no seu doar financeiro, você está ajudando uma obra a se manter de pé. Você está ajudando um missionário a ir até onde ele precisa ir levar a palavra do Senhor. Combinado? Contamos com vocês. Estamos muito felizes. Hoje, dia de estreia, para nossa alegria, né? Que esse podcast possa trazer vida nova a todos aqueles que o escutarem, que acompanharem, que tiverem qualquer contato com ele em qualquer momento do seu dia, da sua vida, para que essa vida nova que nós queremos anunciar, porque experimentamos dela diariamente, faça de nós homens e mulheres novos, que queiram viver essa vida com Jesus ressuscitado a cada dia. Eu agradeço por começar esse podcast no dia 1º de outubro, o dia de Santa Teresinha, a minha nova amiga. Eu quero pedir a você que nos acompanha que eu esteja falando com o irmão Vida Nova, porque esse podcast precisa suscitar a vida nova nos corações que são chamados a este carisma. Bendito seja Deus se você é esse irmão que a gente está aqui hoje partilhando, e eu espero você no nosso caminho vocacional. Não é verdade? É verdade, caminho vocacional começa ano que vem, mas a gente já pode ir preparando o coração, né? Então, muito obrigado por você que nos acompanhou, por você que nos escuta, por você que reza por nós.
e que a gente possa todos os dias comunicar esta vida nova. Bem-vindo ao Comunica Vida Nova.